Bom dia! Mais um momento especial Café com Deus. Glória a Jesus. Meus queridos, quando você estiver assistindo este vídeo, acione o sininho se você ainda não é inscrito. Acione o sininho, dê um like e compartilha com 10, 15 ou mais pessoas. Como você está compartilhando, você está pregando a palavra de Deus. Você não será achado naquele dia de mãos vazias, porque você também está compartilhando e ajudando, tá bom? O pastor Antônio aqui em Santa Maria, ele congrega na igreja ADJ, Assembleia de Deus, Discípulo de Jesus. Igreja esta pastoreada pelo pastor Ivonilson Ambrosio e sua esposa, pastora Ivanete. Hoje nós vamos estar falando dos chamados para vencer, do livro de Juízes, capítulo 6, o versículo 7, que diz: E sucedeu que, chamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, glória a Deus. Os midianitas, eles estavam com opressão, estavam pressionando os israelitas, mas não fomos chamados para ser escravo, não, meus queridos. Os israelitas foram banidos de suas casas e viviam em covas, mas chamaram por socorro devido à severa opressão e destruição causada pelos midianitas, e que empobreceram muito a nação. Deus respondeu enviando um profeta para repreendê-los e lembrar da sua libertação e aliança. Empobreceram-se, voltaram à escravidão. Jesus nos liberta. Se você acha que está caído, conta com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus o libertará. Reconheça sua fraqueza, mas não esconda atrás dela. Muitas pessoas estão escondendo atrás da sua própria fraqueza. A Bíblia menciona: reconheça sua fraqueza, mas não se esconda atrás dela. Moisés fez o mesmo, mas olha o que Deus fez com ele. E na nossa fraqueza é que o poder de Deus mais te torna visível. Quando você pensa que está fraco, mas você estando com Deus é quando você está muito mais forte. Glória a Jesus. As fraquezas não são para muletas, mas para buscarmos um médico, e o médico dos médicos, que é Deus e Jesus, o seu Filho amado. Olha, pessoas que os grupos envolvidos na batalha. Primeiro, os medrosos. O medo nos imobiliza, o medo contagia os sem compromisso. Espere em Deus, faz algo, esteja preparado para isso. Gideão estava com 32 mil soldados, meus queridos, mas na primeira separação, 22 mil eram medrosos, covardes, se afastaram. Aí foi para a segunda contagem, e ficou 10 mil. Desses 10 mil, Gideão estava com 10 mil, pensando que fosse contar com eles, mas Deus queria que fizesse mais uma separação. Aí veio os vitoriosos. Se você tem fé, então você é vencedor. Se você tem fé, não tenha dúvida, você é um vencedor, porque você está com Deus. É preciso estar em paz com Deus para guerrear contra o diabo. Nós temos que ter paz com Deus, nós temos que ter Deus como nosso refúgio, nosso escudo, nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na angústia. É bem provável que seja poucos. Olha só, Gideão lutou com menos de 1%, o que havia intencionado. Deus ainda vai rearrumar algumas coisas, diminuí-los para que encaixe no plano dele, porque o único que luta, o único que ganha guerra, que ganha luta sem lutar é Deus. Mas ele, como precisou, Gideão precisava dos homens. 33 mil para Deus era muito, 22 mil era muito, aí ficou 22 mil que saíram, os covardes, ficaram 10 mil para Deus foi muito. Deus falou assim: não, ainda está muito ainda, eu não preciso disso tudo, eu só preciso apenas de 300. Eu só preciso apenas de 300. Quem era Gideão, meus irmãos? Quem era Gideão? Um fazendeiro de família humilde e idólatra.
E quem é você? Você é uma pessoa que pode ser usado por Deus. Basta você dedicar, basta você se botar na presença de Deus. Olha só, antes de desafiar os midianitas, ele precisou desafiar a sua família, seus vizinhos e seus compatriotas idólatras. Quem foi esse? Gideão. Muitas vezes as pessoas falam, eu não vou ser crente, eu não vou adorar a Deus, eu não vou ser crente mais, porque as lutas aqui em casa estão muito grandes, as lutas com meus pais, a luta com meus irmãos, e muitas vezes com meus filhos, com a minha esposa, as lutas estão grandes, meu irmão. A salvação é individual. Crê somente que Deus te dará a vitória. Nós vamos estar falando aqui agora das pessoas que foi vencedor, as pessoas que precisou de passar por lutas, que passaram por lutas, mas Deus estava presente. Por que Deus estava presente? Porque eles deram lugar, porque Deus não é invasor. Deus te ama, te dá o direito de você herdar a vida eterna, mas nós temos que fazer algo para Deus. Nós temos que fazer algo. Você que está ouvindo, compartilha, pregue a palavra de Deus através desse vídeo. Eu não estou com objetivo, o meu objetivo é de ganhar almas, porque eu quero chegar naquele dia e Jesus falar comigo, entra para o gozo eterno, porque você fez algo, você pregou a minha palavra, você falou que eu salvo, que curo e liberto através de você, e você também, amigos que está ouvindo, faça isto também, faça como Gideão. Gideão desafiou a sua família e seus vizinhos, porque ele estava com Deus. Antes das vitórias públicas, existem os particulares. Muitas vezes as pessoas pensam, não, na casa do pastor, fulano de tal, é só bênção, mas só o pastor e Deus é que sabe o que está passando. Na casa do evangelista, na casa do missionário, na casa do cantor, é só bênção, mas ele paga, ele precisa de ter um compromisso com Deus para ele ser bênção. E muitas vezes as pessoas não querem as dificuldades. As pessoas não querem o caminho estreito, só querem o caminho largo que conduz à perdição. Mas nós temos que passar pelo caminho estreito. Eu quero dizer para vocês que um ouro bonito que está aí no seu pescoço, ou um ouro bonito que está aí no seu dedo, ele já não nasceu preparado dessa forma não, meus irmãos. Ele estava numa terra suja, barrenta, mas ele foi lavado e purificado. E para nós alcançarmos a nossa vitória, nós temos que ser lavado e remido e purificado no sangue de Jesus. Antes de vencermos o mundo, temos que vencer em casa. E antes de vencermos Satanás, temos que vencer a carne. A carne, ela muitas vezes quer mandar no espírito. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Se envolve mais no espírito, meu querido. Dá lugar para Deus trabalhar na sua vida. Antes de Golias existia um urso e um leão. Quem era esse que estava preparando para os Golias? Era o Davi. Primeiro ele teve que lutar com ursos e leões para proteger as suas ovelhas. Antes de sermos o segundo no Egito, passaremos pela casa de Potifar. Quem foi esse, o sofredor que sofreu na carne, sofreu na sua pele para depois ter a vitória? Esse foi José. Antes de triunfar na fornalha, temos que desafiar Nabucodonosor. Quem foi esse? Daniel. Quem foi esse? Foi aquele Sadraque, Mesaque e Abednego que passaram por aquela fornalha. Glória a Deus, mas antes de triunfar, antes de conquistar Canaã, temos que passar pelo Mar Vermelho. Foi um homem que nós citamos no início do... Glória a Jesus.
No início nós citamos o nome de Moisés, mas Moisés passou e foi aprovado. E antes de triunfar na cruz, temos que triunfar no Gólgota. Foi Jesus Cristo que derramou o teu sangue no Calvário para a remissão do seu e do meu pecado. Foi Ele que sofreu a sua carne, mas o seu espírito é forte. Seja forte como Jesus Cristo. Antes de reinarmos no céu, temos que padecer na terra. E as pessoas de hoje em dia, eles não querem sofrer aqui na terra. Mas se você quer ter uma vitória, se você quer morar numa casa boa, você tem que sacrificar muitas vezes o seu luxo. Você tem que se cansar para você construir, e para nós termos a nossa vida eterna, nós temos que padecer aqui na terra. E a vitória também nos contagia, meus queridos. A vitória pelo sangue de Jesus nós teremos, porque a salvação ela é de graça, mas nós temos que fazer algo, nós temos que preparar, nós temos que pregar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque quando Deus criou os céus e a terra, Ele já sabia do seu Filho que ia nascer, que ia sofrer, ia viver aqui na terra, mas Ele nunca pecou. E muitas vezes nós estamos pecando em falar que nós não pecamos ainda, porque nós somos pecadores, nós somos uma pessoa aqui na terra idólatra, mas nós temos que adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que sair da idolatria e passar para o Espírito, não sair do Espírito da vitória e voltar para a idolatria, porque quem volta ao vômito é os porcos, é os cachorros, e nós somos criatura, nós somos filho de Deus. A partir da hora que nós saímos, deixamos de ser criatura, nós recebemos o novo certidão, nós recebemos o novo nome, nós recebemos o novo Pai, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E faça algo também, meus queridos, para que você possa receber de Deus a bênção e a vida eterna. E receba aqui do pastor Antônio, receba o meu abraço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Amém.